internauta, tudo bem com você? Espero que sim. Márcio Nato aqui para mais um conteúdo importante aqui no nosso canal Conversas e Prosas, também para o nosso canal no YouTube, você no topo de tudo, e claro, para o meu blog, o nosso blog, o marcionato.com.br. Muito bom dia para você, meu amigo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, afinal de contas eu não sei em que espaço do tempo ou em qual fase lunar você vai ter acesso a esse conteúdo em forma de podcast. Bom, mais importante é que você possa ouvir onde quer que esteja, essa conversa que vai ser vinculada aqui hoje. Afinal de contas, eu tive o prazer de conversar com o delegado, deputado Rubens Recalcati, aqui do Paraná, aqui em Curitiba. Foi muito solícito, inclusive eu quero agradecer aos amigos da Pizzaria Tutti Tempi, restaurante Pizzaria Tutti Tempi, que cederam o espaço para que eu pudesse me reunir com o deputado e, consequentemente, gravar esse podcast, entrevistá-lo, para que ele pudesse trazer à luz da verdade, do seu esclarecimento sobre alguns assuntos polêmicos que envolveram a sua vida pública. Mas antes de ir para o conteúdo de hoje, eu quero pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Se você está aqui na plataforma de podcast, também tem como você se inscrever. Não deixe de se inscrever, dá o seu like aí, que é muito importante, distribui joinha. O seu feedback por meio do comentário é excelente. Dá a sua sugestão de pauta. No caso do YouTube, claro, não se esqueça de ativar o sininho. Para quê? Para quando a gente lançar sempre um episódio novo, um conteúdo novo, você ser notificado e, consequentemente, não perder nenhuma das conversas e prosas que lançamos por aqui. E não se esqueça também, claro, de visitar o meu blog, marcionato.com.br. Lá na aba podcast tem outros conteúdos legais lá para você poder estar ouvindo e curtindo. Então, vem comigo para mais um episódio em nosso canal. Vem! Hoje eu converso com Rubens Recalcati. Ele nasceu em Videira no dia 23 de outubro de 1948. Mas falando assim, o Rubens Recalcati talvez você não se familiarize. Mas se eu disser delegado Recalcati, aí as pessoas começam a ter noção de quem eu estou falando. Recalcati é advogado, delegado, político brasileiro. Atualmente é deputado estadual pelo Paraná, parte do PSD. Ele é formado em Estudos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, e também em Direito pela Unicuritiba. Atua como delegado desde 1994, quando foi concursado. Nas eleições de 2014, foi eleito primeiro suplente do PSD, com mais de 40 mil votos. Com a eleição do deputado Chico Brasileiro à Prefeitura de Foz do Iguaçu, em abril de 2017, Recalcati é empossado na Alep, figura importante da política e segurança do Paraná. Algumas polêmicas surgiram no decorrer de sua trajetória. Em 2015, quando ainda era suplente, foi preso numa operação do GAECO em Curitiba por suspeita em participação em homicídio. Na ocasião, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Paraná, ADEPOL, João Ricardo Noronha, defendeu Recalcati, dizendo que a medida foi extremamente midiática, uma medida midiática e censurável. Uma outra polêmica envolvendo Recalcati foi uma notícia vinculada nacionalmente no Fantástico, a qual o colocou como um amigo de Edson Britt. Na ocasião, o deputado também convocou a imprensa para dizer que a relação com os Britts era meramente política. Deputado, sobre essas duas últimas parágrafos que eu falei aqui, né? Duas grandes polêmicas, uma prisão e a questão envolvendo os Britts. O que o senhor pode alegar? Na verdade é o seguinte, deixa eu explicar que é importante as pessoas saberem. Primeiro, fazendo uma correçãozinha, eu fiz a faculdade de Direito na Curitiba. Curitiba? Não é na Unicuritiba, mas é uma boa faculdade também. Na verdade, o primeiro fato, 2015, eu fui preso, sim, com mais 7 policiais e um civil, por eu diria uma infelicidade de uma promotora lá do Rio Branco do Sul, que quis se vangloriar em cima da minha pessoa, em cima da minha personalidade como policial, como delegado de polícia. E nós fomos lá fazer um serviço onde haviam assassinado um prefeito, um ex-prefeito, na verdade, o João da Brascal, barbaramente.
foi assassinado, ele mais o nego Zequete, que era seu amigo que estava junto. Foram baleados mais 4 ou 5 pessoas, foi no final de noite de domingo. E eu estava recém saindo até de um tratamento de leucemia na coluna. Estava até usando máscara, não era pandemia, mas estava usando máscara naquela época para me proteger de eventual infecção. E era um início de noite, um pouco frio também, quando eu recebi uma ligação para ir lá dar uma atenção no caso. E eu fui lá e eu vi que foi uma barbárie que fizeram com o João. E ali, a partir daquele local de crime, juntamente com o delegado Vitor de Rio Branco na época, e com meus policiais da divisão que eu era chefe de crimes contra o patrimônio da Polícia Civil, passei a investigar os fatos, identifiquei todos os elementos envolvidos. Junto com o delegado Vitor fizemos 2 inquéritos, um sobre tráfico de droga e outro sobre o assassinato do João. Resumidamente, nós chegamos numa quadrilha forte, um pessoal forte não, mas pessoal ligado ao crime, principalmente a roubo de banco e tráfico de droga na região do Rio Branco. E as coisas se inverteram. Eu passei a ser investigado pela promotoria do Rio Branco, que trouxe o caso ao GAECO e que acabaram de uma forma sorrateira, de uma forma abusada, midiática, como foi dito pelo delegado Noronha na época, pedindo nossas prisões. Foram decretados, nós fomos presos, ficamos 2 ou 3 dias presos e recebemos uma liminar do Tribunal de Justiça, aonde nós socorremos. Mas não satisfeito, eles pediram novamente, uma segunda vez, nossa prisão de volta. Só que daí não conseguiram nos prender, porque nós estávamos precavidos e nos apresentamos uns 3 dias após no COP, onde também a Justiça nos beneficiou novamente com uma nova liminar, nos liberando. Então é uma situação bem... Inclusive, interrompendo o senhor, no decorrer da investigação, o senhor por nenhum momento se opôs a prestar qualquer informação sobre o caso, né, delegado? Não, eu prestei informação preliminar, mas como havia um abuso muito grande por parte do Ministério Público, até uma pressão, eu diria uma tortura psicológica até, e eu me recusei a falar a partir de um determinado ponto, e aí aguardamos. O processo hoje corre no Tribunal de Justiça, não é? Está sendo discutido se vai para o primeiro grau ou se vai ocorrer no Tribunal de Justiça. Esse é um fato. No evento lá de Rio Branco, nós fomos presos porque num confronto acabou morrendo um indivíduo que, apesar de seus 22 anos de idade, ele tinha mais de 20 homicídios. Imagine um jovem de 22 anos de idade com mais de 20 homicídios, fora as pessoas aleijadas que eles deixaram naquela cidade. As sequelas. E eu fui lá, eu fiz a justiça, eu fiz o trabalho policial, bem feito, corretamente, inadmissível. Segundo fato, o caso que você falou dos Brites. O outro abuso da imprensa daí, aí não tem parte policial nem justiça nenhuma, tem a imprensa midiática também. Sensacionalismo que você classifica? Sensacionalismo, claro. Tanto, não vou mencionar repórter, porque eu vou estar mencionando o nome de pessoas que foram maldosas, maledicentes, não é? Na verdade, conhecia sim o Brites, a família dele, estive no aniversário na casa do sogro dele, de uma filha dele, e nós tiramos foto, como eu tiro foto em qualquer lugar. Afinal de contas, você é um homem público. Sou um homem público, tiro fotos com as pessoas e isso não me afeta em momento algum. Então utilizaram aquilo também, a imprensa, parte da imprensa se utilizou de uma forma maldosa também. Se poderia dizer, as pessoas poderiam dizer, mas podia maldade com o senhor? Não. Acontece maldade sim, as duas situações foram maldosas comigo. Esse é o fato, não me recrimino de nada. Se eu tivesse que voltar a Rio Branco e investigar tudo de volta, eu voltaria sem problema nenhum. E o segundo fato, não tem muito o que falar. Tá certo. Deputado, quais são os planos para o senhor para 2022? Meus planos hoje, eu sou parlamentar na Assembleia Legislativa, meu plano hoje é o meu trabalho como deputado em prol da sociedade, em prol da segurança pública, da educação, da saúde, do trabalho, um trabalho importante que eu venho fazendo. E sempre tenho dito da importância de você da imprensa ou alguém da
da Justiça, ou a própria sociedade ter um parlamentar em que ele possa ter uma porta aberta e conversar. Então em tese, esse é o meu trabalho na Assembleia, que eu venho fazendo. Nós estamos nessa situação que talvez a gente vai até comentar na sequência da pandemia, não é? Que está atrapalhando muito o nosso trabalho, muito mesmo. Nós estamos fazendo sessões, como é que chama? Home office. Home office. Na Assembleia. Uma palavra meio nova, né, deputado? Então você tem que aprender a falar inglês. Falar inglês, né? Não é melhor falar trabalho de casa? Trabalho de casa, ou vamos fechar a luz aquele local, ou aquela outra coisa lá. Mas estamos fazendo online em casa, não é? E isso atrapalha muito o nosso trabalho. E nós temos aí agora, este ano, aí, a campanha para prefeito, né? Nós estamos acompanhando essa campanha. Nós temos um candidato que não posso falar agora, mas que é o candidato do meu partido, que eu vou apoiar ele, não é? E pretensão futura, talvez em 2022, nova campanha para deputado estadual, quiçá talvez federal, sei lá, vamos ver, ainda é cedo. Nós temos ainda 2 anos e pouco de mandato, onde nós temos que mostrar o nosso trabalho e porque lá estamos, não é? Qual é a diferença do deputado recalcate para o delegado recalcate? Muito grande. O delegado é uma função extremamente importante, necessária, e aonde você tem a sua autoridade de policial, a sua autoridade de delegado. Esse é um fato. Política é outra história. Hoje aqui eu sou um cidadão para servir o povo. Então, se a pessoa chega lá e tal, ele vai me exigir, deputado, o senhor pode ver isso para mim? Claro, se for legal eu vou ver, se não for legal eu não vou fazer nada, não é? Então essa é uma diferença muito grande, além de que eu preferiria muito mais ser delegado de polícia do que perguntar isso para o senhor agora. Já respondeu. Já respondeu. Eu preferia muito mais ser o delegado de polícia do que ser o deputado. Por quê? Porque como delegado eu procurei sempre fazer um bom trabalho, eu procurei sempre atender muito bem as pessoas, nos piores momentos de vida das pessoas. Lá eu estava, às vezes, sendo o ator principal e eu não podia deixar de atender bem as pessoas. Local de mortos, chegava lá um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma pessoa morta, e eu via a frieza, às vezes, dos policiais, e eu procurava chegar naquela pessoa, num pai, numa mãe, chamava num cantinho, tirava daquela cena violenta, levava lá no cantinho, conversar com ela e dizer: olha, se acalma, eu já vou conversar com a senhora. E muitas madrugadas eu fui tomar café lá no barraquinho da pessoa, lá num bairro muito humilde, e eu ia lá, eles faziam café. Você não fazia diferença? Não fazia diferença, e mesmo no dia a dia atender as pessoas na delegacia, dar um bom atendimento àquela pessoa que foi vítima de um roubo, de um furto, de um estelionato, e você poder atender e dar essa atenção que eu não vejo hoje. Até talvez sofra crítica por causa disso, mas eu não vejo essa atenção dada aos policiais. Hoje a maioria das delegacias estão fechadas. Se você chegar na delegacia, você não consegue nem entrar na delegacia, quiçá ser atendido. Então é um reclamo que eu tenho feito ao governo. Então eu procurava fazer isso. Você acha que falta humanização, então, hoje no atendimento às delegacias, às vítimas que procuram o serviço? Eu acho que falta a humanização, o preparo e a boa vontade de atender as pessoas. O senhor entende que a tua carreira como delegado, ela foi um trampolim para hoje existir o deputado? Importante a tua colocação. Eu nunca imaginei isso e nunca usei isso pensando nesse trampolim para ser político, nunca, jamais. Ele foi, na verdade, um fator muito importante para a minha chegada a deputado, por aquilo que eu falei há pouco, pelo trabalho que eu fiz lá e pelo reconhecimento das pessoas que sabiam: o delegado Recalcate fez isso, fez aquilo. E que, lógico, tem gente que fala mal, isso é normal. Hoje tem muita gente que me vê talvez de uma forma diferente, porque as pessoas chegam e falam para mim: fulano lá falou mal do senhor. Não sei porquê, nunca fiz mal para ninguém, nunca prejudiquei ninguém, pelo contrário, sempre pude ajudar, mas nunca usei esse fato pensando em política. O distintivo o senhor nunca pensou nessa forma, né? Nunca. Eu acabei sendo político por circunstâncias que depois a gente fala. O que motivou o senhor a querer ingressar na carreira política? No meu final de carreira, eu fiquei 40 anos na polícia, né? É muito tempo, não é?
Com a polícia? Na polícia. Na polícia. Então eu estava saindo... O senhor já entrou como delegado? Não, eu entrei como policial. Como investigador? Detetive. Detetive. Hoje é investigador. Na minha época era detetive. Eu entrei como detetive e aí eu... Em que ano o senhor entrou? Desculpa interromper o senhor. Entrei em 1979. Você nem tinha nascido. Não, eu já tinha nascido. Eu sou de 78. Então tá. Eu entrei em 79 como detetive policial e eu até quando eu entrei eu fui lá atrás e falei assim, eu recém tinha casado com a minha esposa que faleceu infelizmente recentemente, uma grande perda na minha vida, mas eu acabei entrando, fiz o concurso para perito na época e detetive. Eu passei nos dois, acabei optando por ser detetive. Aí eu fui nomeado e aí fui designado para fazer estágio no 11º distrito, que é aqui da cidade industrial. Eu acabei, um dia que eu fiquei ali, voltei no departamento e digo, eu quero minha exoneração, não quero ser polícia. Um dia depois? Um dia depois, porque eu me sentia assim... Qual foi a pressão psicológica que o senhor recebeu para tentar desistir no dia seguinte? Não me chamou atenção aquilo, não me ganhou aquilo. Mas não era algo que o senhor almejava antes? Não, na verdade não era. Não era? Foi incidental? Como é que foi? Foi acidental também. Eu acabei fazendo um curso, na época eu trabalhava na Cibrasenha, hoje é Conab, não é? Eu conheci um amigo meu que era perito. E ele ficou muito amigo meu e ele falava para mim, você tem que ser polícia, você tem estilo, não sei o quê. Eu digo, não quero. Ele acabou me inscrevendo no concurso, eu acabei fazendo o concurso passando e acabei entrando. E daí, então não era aquele objetivo meu. Depois virou objetivo. Daí eu voltei lá, daí o meu chefe na época do Canfield falou assim, me chamou de Rubinho até. Rubinho? Rubinho. Ainda não, acho que nessa época não existia o Barrichello ainda, né? Não, vá para casa, pode ficar 3 dias em casa, uma semana, e depois você vem aqui me dizer se quer ir embora. E eu fui, e 2 dias depois eu voltei e digo, eu vou ser polícia. E aí que eu continuei. Continuou. Né? E aí eu ganhei, aí eu virei um apaixonado pela polícia, uma vocação mesmo. Desses anos como detetive, né, qual foi o crime mais importante que o senhor classifica, que o senhor conseguiu desvendar? Eu investiguei muitos crimes. Eu diria para você que, olha, centenas e centenas de crimes. Eu tenho muitos crimes que eu poderia narrar para você aqui, mas eu tenho 2 crimes bem importantes, resumidamente. Vamos fazer o seguinte, no próximo episódio desse podcast, na plataforma, o senhor conta um desses crimes, o que o senhor acha? Ótimo. Vamos combinar? Então continua aí. Ó, pessoal, vai ficar devendo, hein? Tá, então é o seguinte, um dos crimes eu acabei escrevendo um livro, em parceria com a professora Noeli Manfredini, hoje falecida já, chamado Sequestros, Estudos de Casos e Modus Operandi. Em 1991, o meu chefe, na época eu era policial, não era delegado, me chamou na minha divisão, era da Divisão de Segurança e Informações, uma grande divisão que a Polícia Civil tinha, num sábado, início de noite, e disse assim, ele me chamava de Recalcate. Recalcate, escolha 3 policiais dos melhores que tiver na divisão, pega o melhor armamento, o melhor carro e vá para Guarapuava. Eu aprendi nunca perguntar fazer o quê. Depois eu ia saber o que tinha que fazer, né? E eu digo, tá bom, liguei, você pode falar com o divisional. Eu era um policial, eu liguei para um divisional, um chefe de uma divisão, e pedi para me aguardar no domingo às 6 horas da manhã na divisão dele. Olha só, como eu modéstia à parte, já tinha um respeito, né? E eu fui na divisão, escolhi o armamento, metralhadora, Winchester, calibre 12, peguei 3 policiais, o Eduardinho, o Luiz e o Luiz Sérgio, esqueci o nome do outro, mas já lembro. O Luiz Sérgio passou a ser delegado de Mato Grosso depois. E o meu melhor carro era uma Belina 91. E fomos agora ao Papa, chegamos lá, conversei com o delegado, doutor, mataram o delegado e o subdelegado de Nova Tebas e tal. Eu acho que era roubo de carro, tinha lá um Verona 91, era o carro do ano, né? Era o, como se diz, o Camaro de hoje em dia? Camaro de hoje em dia. E eu ouvi a história dele, tinham autuado em flagrante 2 moços de uma fazenda lá, da fazenda 7.000 Alqueire, que ficava na beira do rio, lá em Nova Tebas. Mas eu não fiquei satisfeito, peguei a minha equipe, fui a Nova Tebas, fui lá, levantei o local onde eles tinham ficado e concluí minha conclusão como policial que se tratava de um sequestro.
falei com meus policiais, eles concordaram comigo e disseram, olha, digo, vamos voltar a Guarapuava e falar com o delegado. Voltei a Guarapuava, falei com o doutor Renato, já falecido. Digo, doutor Renato, se trata de um sequestro. Quem é que está sequestrado no Paraná? Levantamos, era o Samuel Tolardo, que naquela época tinha no norte, no oeste e sudoeste, aqui tem Tolardo, não sei se é do teu tempo, acho que não é. Não. Tolardo era uma grande empresa de autopeças de Maringá. E ele estava sequestrado, e ele estava lá nessa beira do rio com os sequestradores. Ele estava lá e o Verona era dele. E o delegado e o subdelegado de Nova Tebas foram informados que havia um pessoal lá que poderia ficar roubado. Eles no sábado de manhã, ele pegou o delegado e o subdelegado, que não eram de carreira, eram pessoas, cidadãos ali, e o escrivão, que era o escrivão do fórum também, se armaram e foram lá, chegaram lá, descendo, era uma cena de filme, desciam um carreadorzinho, chegavam num casebre lá embaixo, o escrivão ficou na porteira mais atrás, o delegado chegou e gritou, é polícia! Quando ele gritou, é polícia, levou o primeiro tiro de Vicente no peito, mais alguns tiros, caiu morto, o subdelegado deu uns tiros também, morreu, ficaram os dois caindo no carreador. Aí, o que aconteceu? A quadrilha que estava sequestrando era a quadrilha dos Oliveira. Os Oliveira era de Vila Alta, ali um municípiozinho, um distrito de Moarama. Famosa essa quadrilha. Sequestraram o Zezé de Camargo em Goiânia, aquela vez. O irmão do Zezé, cortaram a orelha dele. Acho que era meio perverso no delegado. Aí eu voltei, falei para o delegado, aí digo, eu vou a Maringá então, doutor, falar com o doutor Osildo, que era o delegado da cidade do Samuel. E aí saí dali, a história tem 8 dias de história, eu vou resumir aqui, porque senão não temos muito tempo para contar. Mas resumindo, fui a Maringá, com o doutor Osildo reuniu as polícias dele, lá uns 30 polícias, e eu falei, doutor Osildo, para mim isso aqui se trata de sequestro. Os caras deram risada da minha cara, os polícias de lá, né? E o senhor já tinha aí, 91, 12 anos de polícia. 12 anos de polícia. Aí eu peguei e fui. Eles deram aquelas risadas ali, eu disse, meio debochado? Meio debochado, bem debochado. Eu estou indo, mas se trata de sequestro e os Oliveira que sequestraram. Ninguém sabia isso. E eu saí e digo, falei para meus polícias. Isso era meio-dia e pouco, eu já digo, vamos embora. Nessa época você já era chefe de investigação? Eu era detetive policial lá, não era chefe de nada, era só policial. Só policial, só detetive. Só que como eu tinha muito respeito, os delegados me chamavam eu para ir fazer operações, quando devia ter. A competência foi comprovada? Delegado, né? Modéstia à parte, acho que sim, a vontade de trabalhar. Né? E aí tô saindo, vamos parar, estacionando o carro para almoçar num restaurante na beira da estrada, escutei. Rubens São João do Ivaí e tal, digo, puta, embarca no carro, vamos embora que é os caras. E aí tivemos uma perseguição homérica, ficamos 5 dias numa perseguição com esses caras, e eles tomaram 8 carros de assalto nesses 5 dias. Manuel de Oliveira tomou um tiro de 12 na bunda, quando ele foi tomar um Fusca no BM de assalto. Eles tomaram 8 carros de assalto, por último eles tomaram um ônibus de assalto no distrito de Vaiporã, ônibus de boia fria, tinha 40 boia frias. Sequestraram o ônibus com os boia fria dentro? Sequestraram o ônibus, já tinham liberado o refém. Quantos eram os elementos dessa quadrilha, delegado? A quadrilha era grande, era mais de 6 elementos, mas ali tinham 3 elementos só. E aí eu com a minha equipe, porque eu tinha uma vantagem muito grande, o Luiz Sérgio, que era um policial que estava comigo, conhecia toda a região, ele era da região, qualquer coisa, a gente está por aqui, que nós já chegamos na... E sabia todos os atalhos. Sabia todos os atalhos, então nós chegávamos sempre, era a primeira equipe a chegar. Chegamos, quando nós estávamos saindo de Vaiporã, que ouvimos os roubos e tal, e aí o Luiz Sérgio, vamos por aqui. Chegamos, tinha um Del Rey parado, o último carro que eles tinham tomado de assalto. Aí, digo, você prepara, quando descer que eles estão no mato, não vimos mais ninguém, né? Quando descemos, alguém gritou lá do mato, eu sou vítima, digo, vamos pra cima e sai. Aí ele veio, contou, 3 caras aqui com sacola cheia de arma, saco e não sei o que, tomaram um ônibus aí, faz 3 minutos, saí, digo, vamos embora, saí no encalço, e aí parei no primeiro posto de combustível, o ônibus passou aqui, abasteceu, meteu uma arma na minha cabeça e foi embora. Avisei a polícia rodoviária, a polícia montou um cerco na frente, não tinha como passar.
Aí o Manuel de Oliveira o irmão do Manuel de Oliveira meteu uma metralhadora na nuca do moço e você vai passar. Porque era o caminhão atravessado, aqui barranco. O motorista, nós vamos virar. Acelerou e foi. Por milagre de Deus, o ônibus subiu e desceu lá. Nossa. E aí eles pararam lá no meio, numa baixada da rodovia, e ali nós ficamos até outro dia, como deu um tiroteio infernal. Um tiroteio violento, e foi preso. Manuel de Oliveira, o irmão dele morreu ali na hora, mais um cara. É epopeia a coisa muito grande. Então essa é uma história muito grande. E virou livro. Gerou o livro que eu escrevi daí, não é? Então esse foi um fato, uma história que me chama a atenção, até porque eu era policial e participei disso. Depois eu tive uma outra história num sequestro a banco, que eu estou indo para casa de madrugada, ali no SUVV, e naquela época os caras levavam o caixa eletrônico, arrancavam e levavam. Né? E eu estou passando ali, escutei, era 4h15 da manhã, da madrugada, escutei pelo rádio nosso, atenção, roubo do Banco do Brasil, na Augusto Stress. Eu já sabia, o banco era roubado a cada 2 meses, ele era roubado uma vez. Digo, estou chegando aqui. E quando eu falei, estou chegando aqui, me manda apoio, virei, já vinha descendo numa van, já vinha os caras correndo do banco, já passou o filme. Na van tinha o caixa eletrônico, tinha 2 caixas eletrônicos na van, na verdade, e os caras fugindo. Quando eles cruzaram aqui comigo, eu levei a pistola, gritei a polícia, já levei chumbo deles, né? E já olhei para cima, os caras voltando para a pista, e eu fiz a volta, fui atrás da van, e tiro. Resumindo também, a história é longa. É bem grande, né? Resumindo também, acabamos com 9 presos, autuados em flagrante, dos participantes do roubo. Fomos prender gente numa mansão enorme no Parque Barigui, que era a sequência da quadrilha. Isso foi num sábado de madrugada, na sexta de noite tinha 3 quadrilhas ali, uma de roubo de joalheria, uma de roubo a banco. Era um quartel-general, então? Era um quartel-general deles, e uma de roubo a carro. E aí, esse é um fato, né? Então, isso são muitas histórias. Então, mas pelo que eu entendi, o senhor contando aí, a emoção que o senhor passou contando, esses são os 2 casos que mais lhe marcou a mente. Não, nesse tem período. Muitos outros, tem outros né? mais, tem outros mais. Mas esses são... Vamos guardar então esses outros para um próximo episódio, para pode ser? Episódio, então pode, tá certo. Então, em 91 aconteceu, o senhor era detetive, né? Desvendou esse caso aí do sequestro do Oliveira. Do sequestro Samuel Tolarte. Foram, só para concluir ainda, tanta coisa. O Samuel havia sido liberado e havia pago $500 mil de resgate. E no momento da prisão foi encontrada a mala com os $500 mil de resgate. Foi um trabalho excelente, então? Excelente, trabalho extraordinário. Nesse sequestro morreram 7 pessoas no decorrer do sequestro todo, né? Entre no último morreu, no final lá morreu um refém do ônibus, morreu o irmão do Manuel de Oliveira e morreu um cidadão que era ex-PRF, que estava lá em cima, 500 metros, levou um tiro no pescoço e morreu. Longe. Bem longe estava e ainda acabou sendo atingido. Uma bala perdida. Aí em 94 o senhor prestou concurso para delegado. Eu tinha entrado como detetive, fazia 12 anos que eu era detetive, e um dia eu cheguei em casa, falei com a minha esposa Leonice, minha falecida esposa, e eu estava olhando a relação dos candidatos que tinham passado comigo como detetive, que eram 32. E eu olhei lá e comentei com ela, poxa, fulano é promotor, fulano é juiz, fulano é delegado, e o que eu estou fazendo? E eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Aí comentei com ela, acho que vou fazer vestibular de direito, eu vou tentar ser delegado. E tentei vários vestibulares, era difícil passar, só tinha 3 faculdades em Curitiba, que era Católica, Curitiba e Federal, né? Até que por fim acabei passando na Curitiba, concluí meu curso, aproveitei umas matérias lá, diminuiu meio ano meu curso, na verdade, e terminei em dezembro. No meio do ano seguinte abriu o concurso para delegado e graças a Deus fui lá e passei, daí que eu fui ser delegado. Daí eu fiquei 25, eu cheguei a ficar então 15 anos como policial e 25 anos como delegado. 25 como delegado, dando aí então quase 40 anos servindo a segurança pública do Paraná, né? E aí, como a gente estava conversando anteriormente, né, tivemos que fazer essa introdução para voltar até aquele ponto, quando nós colocamos da questão que o senhor nunca imaginou que a carreira de policial poderia levar o senhor passar a ser político. A ser político, né? E como é que foi então essa transição aí, delegado Recalcati? Essa transição é importante, ela foi bem traumática até para mim,
Por que o senhor classifica como traumática? Traumática porque eu não queria abandonar a minha carreira de policial. Eu gostava muito. Acabou se apaixonando, né? Acabei me apaixonando. É uma carreira apaixonante, é uma carreira muito, muito importante para a sociedade, desde que o policial seja uma pessoa prestativa, vocacionada, que tenha vontade de atender as pessoas nos momentos, às vezes, mais difíceis da vida delas. O senhor fez uma colocação, quando você estava explicando o seu trabalho como delegado, desse auxílio que o senhor prestava muitas vezes às vítimas, né? Aos familiares das vítimas. Ou seja, o senhor não era só um delegado, acabava fazendo também um trabalho social, né? Um trabalho social, psicológico, até às vezes, com as pessoas. E essas pessoas, até hoje, eu encontro, são muito gratas ao que eu fazia, né? Mas aí eu era delegado de Araucária, e lá eu conheci uma política que ela passou a me falar de política, e diz: o senhor tem que ser político, o senhor tem jeito e tal. Eu disse: não quero, eu sou policial, vou ser polícia, não quero ser político. E ela acabou me filiando no partido, e quando eu vi, estava participando de algumas reuniões de pré-candidatos já. E eu tinha um policial, o Itamar, que me acompanhava, e nas 3 primeiras reuniões eu levantei da mesa e disse: Itamar, vamos embora que eu não vou participar disso aqui, não é meu métier, não é meu chamado. Não é meu chamado. E aí eu levantava para ir embora e ele dizia: doutor, calma, fica aqui. Na primeira vez ele saiu e foi comigo. Depois, na segunda e terceira vez, não, o senhor vai ficar aqui agora. E aí eu acabei entrando na política. A primeira campanha, eu desconhecido, sem recurso nenhum, eu fiz quase 11 mil votos na primeira campanha. Veio como qual cargo político o senhor candidatou à primeira deputado estadual? Deputado estadual. Sempre deputado estadual. Claro. E se eu tivesse feito mais 5 mil votos, tinha sido eleito até. Tinha entrado. Na época, Mas até não me elegi porque a minha parceira me traiu, né? Mas tudo bem, traição faz parte. Isso é comum no meio político, né, deputado? Qualquer meio, a traição faz parte das nossas vidas. E aí eu saí na segunda campanha, fiz muito voto na segunda campanha, fiz 40.350. Que foi a campanha de 2014. 2014, não entrei, apesar de eu ter mais votos do que 16 deputados que lá estavam, não entrei, acabei entrando 1 ano e meio antes de terminar o mandato, porque daí o Chico Brasileiro, que era do meu partido, eu era suplente dele na verdade, foi candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, eu fui lá fazer campanha para ele, porque o voto para ele era 2 votos, não era um para mim. E ele acabou se elegendo e eu acabei assumindo. E aí saí a segunda campanha, agora em 2018, onde fiz 35.368 votos. Caiu um pouco a votação por causa daquela onda do Bolsonaro, que tirou todo muito mundo voto. Que usou 17 e praticamente entrou. Tanto é que mudaram 20 e poucos deputados na Assembleia, né, que não se reelegeram, né? Então fiz essa votação e hoje eu estou lá no meu segundo mandato, né? E qual é até hoje, assim, que o senhor olha para trás, tem a tua carreira de policial como detetive, a tua carreira como delegado, foi 25 anos, né? 15 anos como 25 delegado. Como? 25 como 25 delegado. como delegado. E agora tem aí a carreira de parlamentar. Qual é o feito mais importante do deputado Rubens Recalcati? Como político? Como político. O meu feito mais importante é trabalhar pela segurança pública, genericamente. Eu tenho encaminhado muitos projetos pela segurança pública, mas você acaba trabalhando pela saúde, pela educação, por qualquer outra área, porque você, como político, às vezes você vai chegar lá e vai falar para mim: doutor, eu tenho uma demanda aqui para o senhor. Isso é totalmente fora de segurança, mas eu vou atender a sua demanda, ou eventualmente vou encaminhar para um deputado que seja afeto a tua demanda, mas eu não mando para ninguém, eu mesmo procuro me envolver nessa situação. Você tem algumas situações muito críticas, às vezes, que você pega uma demanda, mas você vai ter o lado da demanda aqui, mas tem o lado contrário da demanda lá, então você vai ser arguído por aqui, mas tenho feito muita coisa na área de segurança, principalmente pelos policiais, pela classe toda policial de segurança pública, mas não deixo de ver também a segurança privada, que é o vigilante, a pessoa que você vê na rua, que é muito importante na segurança também. É um auxiliador, né, deputado? É um auxiliar da segurança pública, não é? Mas é uma segurança importante que está ali. Então são muitas coisas. Eu fiz eu sou muito ligado à CONSEG, aos Conselhos de Segurança. E um dos projetos meu foi criar o dia dos CONSEGs, né? E criei
fiz um projeto de lei, foi aprovado, e temos o dia 2 de abril como o dia do Consegue. Dia do Consegue. Que a gente sempre faz. É o Conselho de Segurança Comunitário, né? Segurança comunitária. É o cidadão aqui do teu bairro, por exemplo, que eles criam um Consegue e se reúnem ali 8, 10, 15 pessoas e vão administrar o Consegue voluntariamente, com sacrifício até do seu dia a dia. Deputado, é difícil ser deputado? É muito difícil, deputado, mas é muito importante. É muito difícil pelas demandas que você tem, pelas dificuldades que você tem em aprovar leis. Você tem que pensar muito em que projeto de lei você vai fazer, para você não se tornar um parlamentar comum. Hoje você vê o deputado criando o dia não sei o que, o mês da cor não sei o que. Ou seja, coisas sem relevância alguma para a sociedade. Não, sem nenhuma relevância. Ou umas coisas muito absurdas, né, que eles criam. E então eu tenho procurado me restringir sempre. Até não tenho criado muita lei, porque eu procuro sempre criar coisas que sejam importantes para a sociedade. Porque lei o Brasil tem demais. Tem demais, lei tem de monte. O Brasil tem. A questão é que elas não são executadas. Concorda, deputado? Muitas não são executadas porque não tem como executar. Porque são leis inócuas, que não tem serventia nenhuma. Então eu vou criar uma lei dizendo que esta cadeira aqui, ela não pode ficar assim. Isso é inócua. Para que eu vou criar uma lei disso? Só arruma a cadeira e deixa arrumada. Entendeu? Então são coisas absurdas, que ela não vai ter vigência nunca, né? Já teve algum projeto de lei que o senhor considera importante e não conseguiu viabilizar esse projeto? Tenho vários projetos na área de segurança pública que eu tenho encaminhado. Pode falar sobre um que o senhor considera muito importante? Por exemplo, é a possibilidade do policial, quando eu falo policial, o civil, o militar, quando ele se aposentar, ele poder adquirir a sua arma que ele utilizou durante o tempo que ele foi policial. Por quê? Ele vai pagar, um preço módico, ele vai pagar ao Estado essa arma. Mas é um projeto que para o policial é muito importante, porque tem muitos policiais que se aposentam e não conseguem ter uma arma particular sequer. E ele trabalhou uma vida toda na polícia e vai sair sem ter uma arma. E ele vai ser assassinado. Vou citar 2 exemplos. Policial lá em Itamarana que foi assassinado, ex-policial militar, que a meu ver foi um grande policial militar, só porque ele tinha matado 8 pessoas, aí acabaram exonerando ele, né? Foi assassinado essa semana. Por quê? Porque ele se tornou um cidadão comum, que não tinha arma. O carro dele era uma motinha antiga, até estava vendo as imagens da moto, e ele estava com a esposa na motinha dele, foi assassinado essa semana lá em Itamarana, pelo seu passado como policial, ex-policial, né? Ele foi exonerado. Aliás, tivemos também agora recentemente, não é ex, mas foi assassinado também ontem lá em Paranaguá, um guarda municipal, não é? Se descuidou o policial, ele tem que estar se cuidando, porque você nunca sabe quem é que tem o inimigo, né? Eu nunca imaginei ter inimigo, sempre imagino que eu fiz o meu trabalho, então mas tem que tomar cuidado. Depois esse guarda foi assassinado. Porque o inimigo é oculto, né, deputado? Não, o inimigo é oculto, colocou muito bem, o inimigo é oculto. Então eu nunca vou saber se eu vou sair da porta fora, eu vou receber um tiro, né? Mas eu estou me cuidando sempre, né? Então nós temos que nos preocupar com isso. Esse é um projeto, tem vários projetos em prol da classe policial, tem projetos também importantes para a sociedade, mas que são tantos que eu não me recordo. Tá certo. Deputado, a gente está vivendo um momento no Brasil aí um tanto quanto delicado, né? Desde de dezembro de 2019, quando foi noticiado o primeiro caso do Covid-19 na China, já houve assim uma certa precaução mundial para que essa pandemia não se espalhasse. Em janeiro, ainda não tínhamos nenhum caso no Brasil, ocorreu o Carnaval, né, que ao meu ver, eu acho que não deveria ter tido essa festa, que para mim foi o empório de tudo aqui no Brasil. Não, isso não te cortando, você já continua. Isso foi uma coisa que não podia ter acontecido. Sim. Mas na visão talvez de algumas pessoas aí, não podemos deixar de ter carnaval. Sim. Foi um absurdo, né? Absurdo. Então, ao meu ver, não deveria ter existido. Eu já falei sobre isso no meu blog, em outro podcast que eu já publiquei. Fui totalmente contra, porque eu achei uma grande responsabilidade. Foi, claro que foi. Uma grande responsabilidade. Concordo contigo. E passou o carnaval, blum!
Eclodiu o Covid-19, para não dizer explodiu o Covid-19, começou, acho que, não sei se foi em Tocantins, o primeiro caso, não me recordo agora, não sei. E acabou aí que está tomando o Brasil inteiro. Como que se houver a responsabilidade dos governantes brasileiros mediante a essa pandemia que também chegou até nós e não ter tomado uma medida séria, enérgica, para não ter parado o carnaval? Claro, em primeiro lugar, eu vejo de muita irresponsabilidade quem não previu e não preveniu essa situação. Eu não devia nem ter deixado acontecer o carnaval. Eu não sei de quem era essa responsabilidade, se era do governo federal, se era dos governos estaduais, acho que do governo estadual, federal, aliás, e talvez do próprio Ministério da Saúde, que se tomou conhecimento, tinha que ter levado isso às esferas responsáveis para reprimir, para não deixar acontecer. Mas aquilo que eu falei, imagine aí o pessoal falando, mas o carnaval tem que acontecer. Aí agora nós estamos pagando com o que está acontecendo hoje, não é? Então eu acho que é por aí. Os governos têm trabalhado bem nisso aí, alguns governos, na verdade. Eu quero até falar do governador do estado do Paraná, o Carlos Ratinho. Eu tenho percebido que o Paraná tem trabalhado bem nisso aí, o próprio governador tem trabalhado bem nessa situação da pandemia, isso que está acontecendo aí com esse vírus. No Paraná, tanto é que nós formos avaliar nossos índices aqui, nós estamos razoáveis, né? Apesar de que dizem que o pico está para ser daqui não sei quantos dias, mas vem dizendo, lá algum tempo atrás, vai ser tal dia, agora estão dizendo que é mais para frente. Vamos aguardar para ver, vamos pedir a Deus que não deixe acontecer tanta tragédia, né? A verdade é que com a proximidade do inverno é um grande aliado do Covid-19. Agora o que tem, é importante que eu vou falar, que você deve ter falado também na tua rede aí, os cidadãos têm que se preocuparem. Se é dito que é para usar máscara, saiam de máscara, se cuidem, porque aquela história que também, até que pegue alguém da família. Não é uma gripezinha, Edu? Não é uma gripezinha. É uma coisa séria. Justamente. O que o deputado falou agora, meu amigo ouvinte, meu amigo internauta, é muito importante. Eu sempre falo sobre isso. As pessoas brincam até o momento quando o ente da família foi embora. Sim. Aí acaba a brincadeira. Aí perde a graça, né? Perde a graça. Economicamente falando, deputado, como é que o senhor vê aí esse Covid-19, esse coronavírus atacando a economia? Vamos falar aqui a nível Paraná. É uma tragédia. É uma tragédia muito grande. Vai acontecer muito casos extremamente graves no Paraná. Não vamos falar nem de Brasil, como você falou. Nós vamos ter muitos problemas no estado, nos municípios, por causa dessa situação. É uma coisa que nós precisamos avaliar. Eu, como parlamentar, estou muito preocupado, como cidadão, estou muito preocupado. Tenho conversado com os demais colegas deputados, com o próprio governo do estado a respeito do que vai acontecer depois. Só digo para você, vai ser difícil. O senhor tem 71 anos? 71. O senhor faz parte do grupo de risco. Faço parte do grupo de risco. Deputado, sinceramente acho que todo mundo faz parte do grupo de risco. Eu acho que todo mundo vai. Eu vou fazer parte do grupo de risco, é importante isso que você falou também. É um pouco relativo porque eu tenho acompanhado e eu tenho visto morte desde criança até pessoas de média idade para cima ou média idade para baixo. No meu estado, eu sou do Rio de Janeiro. Na minha cidade vizinha, eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na cidade vizinha, Duque de Caxias, morreu uma adolescente de 17 anos. Não, eu vi uma criança recém-nascida esse dia atrás morrer por causa do vírus. Então, você está vendo, o grupo de risco, claro, as pessoas de mais idade são mais volúveis de serem vítimas, né? Inclusive, eu quero até ser grato ao senhor, agradecer ao senhor por se disponibilizar de sair, vir até aqui. Com os meus riscos, o risco mas não podia deixar de atender você. Eu agradeço, já tem um bom tempo que a gente está marcando essa conversa, deputado. Então, mas agora deu certo. Deu certo. Deputado, como nós falamos aí um pouco sobre a economia do Brasil, mediante ao Covid-19, o que o senhor acha que deve ser feito para tentar contornar essa crise causada pelo vírus, pelo coronavírus? O que o senhor acha que pode ser tomado de medidas para tentar salvar a economia paranaense? Olha, eu acho que
o governo do estado está muito preocupado com isso. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que gestionar isso junto aos prefeitos, junto ao executivo do estado, de uma forma de tentar minimizar isso, tentar arranjar meios de subsidiar alguns empréstimos para os pequenos, médios empresários, comerciantes, que vão precisar muito disso. Mas está sendo muito difícil. Até o governo abriu uma janela no estado, na Fomento Paraná, para os pequenos e médios comerciantes, produtores, mas eles estão tendo dificuldade em aprovar seus pedidos de empréstimo. É uma questão muito delicada. O principal é torcer para que isso volte ao normal o quanto antes, para que o estado possa caminhar. Senão vai ser difícil, até meio difícil nesse momento se dizer qual é o caminho a tomar. Mas temos que ter gestão. Prefeito Rafael Greca, nas últimas semanas, ele flexibilizou o isolamento em Curitiba. O senhor concorda ou o senhor critica? Eu discordo um pouco. Eu acho que você tem que flexibilizar alguma coisa, mas controlada. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho sido procurado, por exemplo, por muita gente, mas principalmente pelo pessoal de academias de artes marciais, de ginástica, que são pessoal que vivem essencialmente dessa situação do seu cliente ir lá frequentar a academia. Se os clientes não forem, eles não têm venda. Então esse pessoal estão tendo muita dificuldade. Eu fui no governador, fui no chefe da Casa Civil, fui no secretário de Saúde, pedindo para tentar flexibilizar isso aí. Mas é uma situação que a mim mesmo às vezes me deixa preocupado, porque a partir do momento que você abre uma academia, claro, você não vai pôr numa academia que é para 30 pessoas, por as 30, você vai pôr no máximo 5 a 10 pessoas nessa academia, com todo o controle para poder não ter nenhum problema. Mas isso também não me preocupa. E se acontecer as coisas? Então eu acho que nós temos que aguardar um resultado aí mais uns dias, até ver como é que está isso aí. Senão, eu acho que é necessário o país voltar ao normal. Você classifica esse momento como uma sinuca de bico? Uma sinuca de bico. Não precisa nem falar mais nada, é uma sinuca de bico. Tá. Ou você entra de cabeça e faz como é que é lookout? Fecha tudo. Ou você volta ao normal, cada um vai cuidar da sua vida. Mas só que daí pode vir as tragédias. E se vem uma avalanche de morte. Já está acontecendo muitas mortes no país, né, deputado? Você fica numa situação difícil, às vezes você mesmo, o cidadão, tem que tomar uma decisão. E ele pensa assim, bom, se eu for por aqui vai acontecer isso, se eu for por aqui vai acontecer isso, mas se eu não for aqui nem ali, e se acontecer aqui e ali, aí você fica assim, então você vai tomar uma atitude. É o que está sendo feito hoje, né? Tanto é que alguns estados aí estão fechando tudo, né? Literalmente, para poder controlar a situação, que é o caso lá do Ceará, do Maranhão, esses estados mais lá para cima. Santa Catarina tem algumas cidades também que está com bloqueio de entrada e saída. Balneário Camboriú, Itajaí, há tempo atrás estavam com esse... Estão bem fechados. Bem fechado. Deputado, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar comigo. Eu espero que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo numa próxima oportunidade. Quero que o senhor conta para mim os casos lá das suas soluções como detetive no passado, desses casos importantes que o senhor tem para contar e outros casos que vão surgir na sua vida pública como parlamentar. Eu que agradeço a oportunidade, muito grato, eu fico de poder ter falado. Eu quero só ressaltar aqui uma coisa. Eu fiz questão de abordar essas duas polêmicas aqui. Não, sem problema, não. Que lhe afligiu, né? Sim, me afligiu muito. Então, imagina. Me aflige até hoje. Senhora, sua esposa, imagina que deve ter ficado falecida na época. Minha filha está abalada psicologicamente. Mas eu quero dizer para o senhor por que eu toquei nesse assunto. Porque assim, eu sou jornalista. Eu trabalho com rádio desde 17 anos, eu tenho 42 anos, né? Tenho cara de moleque, mas não sou mais tão moleque assim. E eu vejo muitas vezes a imprensa, é uma crítica que eu faço à minha classe, sem nenhum problema, de não dar o devido direito de resposta resguardado àquela pessoa que eles noticiaram negativamente. Então eu fiz questão que o senhor falasse desses casos aqui com todo o tempo do mundo, sem ter edição, sem ter qualquer tipo de manobra na conversa. Isso não me afeta, inclusive eu dou bastante palestra também em escola, em faculdades, e eu não
E eu mesmo falo, às vezes, quando começa a... Olha, eu já fui preso também, até para as pessoas, matar a curiosidade das pessoas. Então, essas coisas, na verdade, não me afetam. Eu mesmo falo, às vezes, até porque se você não falar, vai ter alguém que está na plateia e vai ficar cochichando o outro. Você viu esse cara que foi preso lá? Aquele cara que era amigo do Brito. Então, é importante, não me afeta, não, fica tranquilo. Mas é importante você dizer que esse caso, por exemplo, o segundo caso que você falou, que é o daquele do jogador, é um caso que me afetou profissionalmente, familiarmente, com meus amigos, profundamente. Hoje mesmo, ainda vez na rede social, aparece. Só segura o teu raciocínio um pouquinho aí, pessoal. A gente estava dizendo adeus aqui, mas o assunto emendou de novo. O deputado, eu vou perguntar assim, eu continuo o teu raciocínio aí, mas o senhor configura essas notícias um tanto quanto, como o senhor classificou inicialmente, como sensacionalista. O senhor configura como sendo um certo ataque político à tua imagem? O que o senhor pensa? Também, e digo, até vou fazer, já terminamos, vamos fazer duas questões aqui. Primeiro, o primeiro fato lá, que foi de Rio Branco, a primeira prisão, ali pelo meu trabalho que eu fazia aqui em Curitiba, junto na época da delegacia de homicídios, ou qualquer unidade que eu passei, era um trabalho que me dava muita imprensa. Eu tinha dia que eu dava matérias para 3, 4 canais, muita entrevista, para todas as rádios, telefone. Isso causou muita inveja, muita ciumeira, desconforto. A pessoa pensou, vamos derrubar esse cara. E acontecia isso. O segundo caso, eu acredito até que ele tenha sido um pouco político, porque eu era político já. Então vamos bater nesse cara, que ele é deputado, e vamos bater nele, né? Então foi o que aconteceu. O segundo caso, eu diria que foi político. O primeiro caso foi um pouco de sensacionalismo, pelo nome que eu tinha, pelos 40 mil votos que eu fiz na época, e o segundo foi entre político também e pelo meu nome também, não é? Sem falsa modéstia, eu tinha um nome respeitado, então vamos bater nesse cara. Tinha, não? Tem, né, deputado? Ainda tem, né? Ainda tem, graças a Deus. Mas mais uma vez, deputado Rubens Recalcati, delegado, ex-detetive, ou continua sendo detetive ainda? Não, delegado. É policial, né? É policial, né? Eu acho que uma vez detetive, sempre detetive, né? Está sempre investigando, né? Muito, sempre investigando, está sempre atento. Está sempre atento. Olhando para os lados, né? Na verdade, eu vou repetir, falar de novo, quero agradecer também a oportunidade, deixar um abraço para as pessoas que te acompanham, te seguem na tua rede, no teu trabalho profissional de jornalista, dizer que estamos sempre prontos aqui contigo ou lá no parlamento, as pessoas que nos procurarem, estaremos sempre atendendo as pessoas naquilo que for preciso, naquilo que for necessário e que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço. Se tem algo que eu não lhe perguntei e o senhor gostaria de falar, por favor, fique à vontade. Eu só quero falar mais uma coisa, quero dizer aqui, é um registro importante, mas é um registro bem particular e como é que eu te digo, para mim, muito triste. Eu perdi minha esposa faz um mês e alguns dias, um mês e 10 dias, e era uma pessoa extraordinária na minha vida, uma pessoa que me acompanhou 46 anos na minha vida, uma pessoa sempre feliz e alegre da vida, e nós sofremos durante um ano aí, lutando com ela para curar de um câncer, uma doença maligna e que muita gente tem morrido, e que eu quero deixar aqui até uma colocação. Eu quero participar muito, ajudar as pessoas que sofrem de câncer. Não porque ela morreu, eu sempre procurei ajudar todas as pessoas, mas hoje eu me preocupo muito com essas pessoas, que é muito difícil a cura. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que fala assim, eu me curei do câncer. Então quero só falar isso, porque isso é uma coisa que está muito recente na minha mente, na minha pessoa, e a ausência dela me machuca muito. Era uma companheira de muitos anos, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Rubens Recalcati. E a você de casa, você amigo internauta, obrigado aí pelo seu compartilhamento desse conteúdo. Como eu sempre digo, vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Façamos a diferença, não só façamos, mas sejamos a diferença.
Um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast Conversas e Prosas. Tchau!